como é que começa a vida do senhor como homem de cultura? Os seus pais eram também ligados à cultura? Fala um pouquinho sobre isso. Para falar a verdade, meu pai era um fotógrafo, né, um fotógrafo inventou, né, inventou um monte de coisa, fazia tudo para conseguir sobreviver. E, na realidade, minha mãe também, ela é uma pessoa dona de casa mesmo, né? Aquela estrutura antiga, familiar, assim, unida, né? O senhor nasceu em Jacareí? Eu nasci em Jacareí. E quando foi com 16 anos, aí eu comecei a fazer teatro. Em Jacareí mesmo? Em Jacareí mesmo? Aqui em Jacareí. Era um jogral em que eu, Evanir Guedes, Edivaldo Ribeiro de Oliveira, Luiz Jacinto Filho, a gente entrava dentro das classes de aula, pedia permissão e declamava poesias do Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, e a gente era verdadeiros assim, viajantes, né, dentro das classes de aula, não se importando tanto com o currículo escolar. A gente se importava mais assim, que pudesse haver um núcleo, né, de pessoas que pudesse ter o interesse pela literatura. E aí surgiu, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de jogral, o Chico Buarque, através de uma poesia de João Cabral de Melo Neto, com o grupo do Tuca, foi participar do Festival de Nancy, na França, e ganhou o prêmio pelo Mais Vida Severina. E a turma queria fazer a forma de jogral. Mas eu, como você deve ter percebido, eu tenho não é um mal de Parkinson, mas tem uma mão meio trêmula, E aí eu falei, sinto muito, mas eu não vou ficar 1 hora lá na frente segurando o papel. E eu acho que isso aí deveria ser mais motivado, né? A gente pegar como exemplo o Tuca, uma apresentação do Tuca, e transformar em teatro. Aí a turma fala, não, mas é impossível a gente fazer teatro. 51 anos atrás, né? Você não tem nem nascido, né? Aí eu peguei, falei, bem, então se não for em forma de teatro, eu não vou participar. Aí houve reunião para cá, o professor Zé Simplício, um ícone da... Sempre ele, né? Eu já entrevistei muitas pessoas que sempre citam o professor Simplício como o homem principal na formação de vários jovens de Jacareí. Não tem nem dúvida. E ele era uma pessoa muito capacitada, entendeu? Entusiasta mesmo da cultura da cidade. Aí eu falei assim, não vou aceitar, em forma de jogral eu não aceito, saio fora. Aí eles pegaram, fizeram uma reunião, 1, 2, 3 reuniões, chegaram a me procurar e falaram, a gente vai mandar uma pessoa para São Paulo e a gente vai montar em forma de teatro. Até tem uma foto lá na frente, tudo do espaço aqui. Aí eu peguei e fui lá para frente da apresentação teatral, montamos uma atividade severina, percorremos diversas cidades. Talvez foi a primeira manifestação assim, estudantil que houve dentro de Jacareí, e talvez o próprio Vale do Paraíba mesmo. A ditadura militar, que o senhor viveu bastante nessa época, né? Ela fez um rombo, um buraco nessa parte cultural do Brasil. Ela é ainda hoje culpada por muita coisa que existe hoje na parte pior da cultura? Você está falando uma coisa que eu compartilhei, né? Na época eu escrevi algumas peças teatrais, né? Lato de Graça número 1, porque eu via uma negritude em tudo, né? Na época do militarismo, principalmente, existia uma censura muito violenta, né, dentro do próprio teatro, com a peça Roda Viva, que na época era montada pelo Chico Buarque, e outras peças, né?
E quando você pegava o jornal, você ia ver lá onde deveria ter alguma notícia, você via a receita de bolo de fubá, de Estadão, bolinho, era uma coisa incrível. Ou né? então poemas, né? Os Lusíadas. Era um pedaço de Lusíada, coisa que não tinha nada. Por exemplo, o próprio Tom Zé, na época, ele quis montar uma peça de teatro, né? E a peça de teatro foi censurada, né? E a partir do momento que a peça de teatro foi censurada, eles queriam saber, né? Quem que era o autor, né, daquela peça. Ele falou assim, o autor dessa peça, porque acho que queriam prender no mínimo, né? Ele falou, não, mas essa peça aí foi escrita 2000 anos atrás, né? Entendeu? Era uma peça Eurípides, né, no caso. Então a gente vai ver que ela teve uma influência negativa, mas ao mesmo tempo nessa época surgiram grandes vozes, né, dentro da própria parte da música brasileira, né? Por exemplo, da geração de 64, que era Geraldo Vandré, o Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, um monte de pessoas assim que acabou, tinha o Augusto Boal, alguns sociólogos também. Glauber Rocha. Glauber Rocha principalmente, né? Que na época de 64 foi que ele montou, né, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é uma referência do cinema até os dias atuais, né? Eu li a sua reportagem também. E 3 anos depois ele dirigiu Terra em Transe, né, em 67, que foi também como se fosse um chute no traseiro da ditadura, né? O Glauber Rocha é uma pessoa incrível, né? Quando surgiu, por exemplo, esse movimento, né, do cinema novo, né? Quando surgiu São Paulo Sociedade Anônima, do Persson, né? O Glauber Rocha pegava uma música muito forte, né, do Sérgio Ricardo, que é uma coisa marcante, aquela trilha sonora. Então, quando eu assisti esse filme, eu senti vontade de ficar de pé, aplaudir, gritar. Falei, é isso que eu quis ver o tempo todo, né? Essa transformação, né? Saber que cinema, literatura, estão tudo explodindo. Acho que talvez foi a época que mais explodiu, né? Hoje em dia a gente vê que existe uma espécie de calmaria. É como se a resistência tivesse já enfraquecido um pouco nas suas estruturas, nas suas bases, talvez pelas próprias... repressão, né? Eu fico meio angustiado, entendeu? De ver que entre 64, né, e 2014, a gente vê uma quebra, né? Uma quebra cultural. A gente liga o rádio hoje em dia, não se escuta nada que possa ser interessante. Hoje em dia não tem ninguém mais revoltado, né? Não sei se eles são capazes, entendeu, de calar essa forma de revolta ou falar talvez essa democracia viajante que existe, entendeu? Não encontre, entendeu? Artista assim que possa pegar carona dentro dos seus protestos, né? E como é que a gente falou um pouquinho de literatura e citamos aqui o Glauber Rocha, o cinema também fez parte da sua vida, né, da formação. Uhum. Também quais foram as suas influências, além do Glauber Rocha, nessa época sua de adolescência, formação para homem já adulto? Quais foram as suas referências? Houve uma época em Jacareí que a gente criou um projeto chamado O Cinemão. Era no Cine Rio Branco, acontecia meia-noite a apresentação. Aí tinha tanto teatro, né? Então a gente tinha
a Ludmilla, que estava do lado da gente, Ludmilla, o Antônio Luiz Rico, Ludmilla Saharovski, Roberto Tanicho, e a gente fazia aquela que se chama Sessão Maldita, né? Na época, eu com o Roberto Tanicho, nós fomos lá para o consulado da Rússia e conseguimos trazer diversos filmes, né? Como a Balada do Soldado, muitos filmes mesmo. Encoraçado Potemkin. Nossa, Dois Einstein, que é uma verdadeira obra-prima. Ivan, o Terrível dele também. Eu vejo assim, dele bastante cinema, né? Então eu achava que ela achei muito gratificante, né? Mas eu acho que me marcou mesmo no Cine Branco foi que o Newton Máximo, na época, ele me deu a possibilidade de fazer críticas, né? O cinema entregava aqueles panfletinhos, né? Sobre a programação da semana, e eu pegava e ia olhar, pesquisar, e aí houve uma semana que apareceu um filme chamado A Pequena Loja da Rua Principal, de Jean Cadar e Elmer Cross. Um filme, eu falei assim, puxa vida, né? Por cada tomada de cena, entendeu? Um filme em preto e branco, era uma espécie de um carteiro, né? Que ele é chamado pelo governo alemão para ele ir numa casa de uma judia, e aí começa todo o drama. Ele acaba, ela é muito velha, entendeu? Mas quando eu assisti, eu falei assim, puxa vida, o milagre de uma câmera viajando, entendeu? Por todo esse espaço, tocando a gente de uma maneira assim que não é superficial, mas aprofundado dentro da própria. Eu fiquei encantado, assisti o filme 4, 5, 6 vezes seguida. Aquilo lá norteou toda a minha perspectiva de cinema, porque eu acho que a verdadeira arte ela não é construída apenas a partir do visual, entendeu? Ali, quando o Fellini fala que a câmera é a imagem em movimento, eu entendia que essa imagem em movimento ela trazia uma perspectiva assim de você poder viajar para dentro do conhecimento, viajar para dentro do sentido plástico da própria imagem. Antigamente as imagens eram tudo centralizadas no meio. Na época da chanchada, você vê que existe um pulo da chanchada para o cinema novo, né? Aí o cinema novo parece que está com falta de cor, As Amorosas, A Noite Vazia. Me trazia essa perspectiva, né, de poder entender que a proposta do cinema era uma proposta assim, fundamental para o entendimento do ser humano. E nessa época dos anos de chumbo, né, da ditadura, o senhor estava envolvido em projetos culturais em Jacareí, teatro, cinema? Conta um pouquinho sobre essa sua trajetória nessa época aí. Eu cheguei a ser detido alguns dias. Levei uns tapas na cara, no ouvido, aquela coisa toda, né? Mas em Jacareí o senhor ficou detido, não? Aqui, uma parte também em Salvador, fiquei detido. Salvador? Eu morei lá na ladeira do Pelourinho, houve um dia que chegaram à noite lá, me levaram, me deixaram. Mas o senhor foi para lá porque para trabalho ou não? Fui lá porque meu pai, como era muito amigo do Tenente Pinheiro, era um contraste comigo, né, na época, né? Ele falou, o Guedes e o Simplício está no primeiro quadro, né, dessa tendência de ser preso aqui em Jacareí, né? Aí eu tinha um irmão que fazia faculdade de medicina lá, eu peguei e falei assim, negócio, eu vou embora para lá. Depois de uns 2, 3 meses, meu irmão também estava em lua de mel, aquela coisa toda, tinha casado. Aí eles me descobriram lá e... O senhor foi preso lá primeiro? Primeiro foi em Salvador? Foi em 69. Então, foi primeiro em Salvador? Quando saiu o ato institucional número 5. Aqui, quando eu vim, eu procurei ficar meio parado, até que descobriram que eu poderia fazer
ser crítico, né? Crítico de teatro. Aí comecei, todos os grupos começaram a me requisitar para fazer crítica, principalmente assim pela possibilidade que eu tinha de ser verdadeiro as minhas críticas. Aí comecei também a fazer muito prefácio de livro. Eu devo ter feito uns 8, 9 prefácios de livros. E aqui em Jacareí, superam tudo. Quantos dias o senhor ficou preso? Não existe, talvez, nenhum professor assim, preparado para estimular, entendeu? A ler um José Saramago,